Hoje vamos olhar função logarítmica. Antes de começar a olhar a função logarítmica com vocês, eu vou resolver com vocês, acho que faltam 2 exercícios na aula passada, para nós resolvermos de exemplo. Ali eu tenho resolva, não tem esse S aqui. Resolva o sistema. Aí eu tenho aqui logaritmo de x na base 2, mais logaritmo de y na base 4 igual a 4. Observem que aqui eu tenho base 2 e aqui eu tenho base 4. Esse sistema, antes de eu pensar de resolvê-lo, eu vou ter que passar para a mesma base. Então, vou ficar aqui com um logaritmo na base 2 de x, mais, agora vou aplicar aquela regrinha do logaritmo, ó. Logaritmo de y na nova base 2 sobre o logaritmo de 4 na nova base 2, isso igual a 4. Estou trabalhando com essa minha primeira equaçãozinha aqui, ó. Trabalhando com ela aqui, ó. Essa aqui eu não preciso mexer nela, por enquanto, em nada. Ora, quanto é que é este logaritmo de 4 na base 2? Observem aqui, ó. Logaritmo de 4. Fica ruim essa cor aqui. Vamos botar aqui, ó. Logaritmo de 4 na base 2 é igual ao logaritmo de 2 na base 2 elevado ao quadrado. Isto é 2. Logaritmo da base na própria base elevado a um expoente, eu posso dizer que o logaritmo de 4 na base 2 é 2. Aqui. Se aqui é 2, então eu agora posso escrever o seguinte: logaritmo de x na base 2 mais logaritmo de y na base 2 sobre 2 igual a 4. Se eu reduzir tudo ao mesmo denominador, meu denominador comum vai ser 2. 2 por 1 dá 2, vai ficar 2 logaritmo de x na base 2, mais 2 por 2 dá 1, vai ficar 1 vez logaritmo de y na base 2, 2 por 1 dá 2, 2 vezes 4, 8. Tirei aqui meu denominador e vou ficar com 2 logaritmo de x na base 2, mais logaritmo de y na base 2 igual a 8. Esse 2 pode vir para cá para frente, multiplicando o logaritmo. Ele pula para expoente, então vou ficar com logaritmo de x ao quadrado na base 2, mais logaritmo de y ao quadrado na base... y na base 2, não é y ao quadrado, isso aqui igual a 8. Ora, se eu tenho uma soma de logaritmos, antes era um produto, logaritmo de um produto. Então, isso eu posso escrever, logaritmo na base 2 de x ao quadrado vezes y é igual a 8. Posso escrever isso aqui. Se eu fizer este giro, eu vou ficar 2 elevado a 8 igual a x ao quadrado y. Então, eu fico com
2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Então, x2, y igual a 256, x vezes y igual a 8. Aqui está o meu sistema. Esse é o sistema que eu vou resolver. Ora, então vamos lá. Vamos apagar isso aqui para nós ter mais um espacinho aqui para nós. Se eu vou resolver isso aqui, eu vou isolar o y aqui. Ó. Eu posso dizer que y é igual a 8 sobre x. Aqui. E vou ficar ali agora com o seguinte, ó. X ao quadrado vezes 8 sobre x igual a 256. Substituir aqui, ó, nesse y aqui. Este y aqui eu vim substituir ele ali em cima. E eu posso simplificar isso aqui. Então, vou ficar x vezes 8 igual a 256. X igual a 256 divididos por 8. 3 vezes 8 dá 24, sobra 1. 16 por 8 dá 2. X é 32. Se x vale 32, y é 8/32. Y é igual a 1. 32 divididos por 8 dá 4. Y é 1/4 e x é 32. Quem é a condição de existência desse meu logaritmo? A condição de existência. Vou botar aqui em cima. Vou botar aqui, ó. Minha condição de existência. O x tem que ser maior do que 0, e x é 32. O y também tem que ser maior do que 0, é 1/4. Então, a solução do meu sistema está 32 e 1/4. Aqui está a solução do nosso sistema. 32 e 1/4. Tá, gente? Aqui está ela. 32 e 1/4. Primeiro, trabalha a equação. Sai do logaritmo, monta um novo sistema e resolve. Aqui ele já me diz o seguinte, ó, logaritmo de x, logaritmo de a na base x é 6, logaritmo de b na base x é 4, logaritmo de c na base x é 2. Eu tenho que trabalhar com esses valores aqui. Então, esse logaritmo está na base C, eu tenho que levar para a base X. Tá aqui? Então, isso vai ser logaritmo da raiz de ABC na base X sobre o logaritmo de C na base X. Isto aqui vai ficar logaritmo na base X de ABC elevado a 1/2 sobre logaritmo de C na base X, eu já tenho aqui, é 2. Então, agora, isto aqui vai ficar logaritmo de A na 1/2 mais logaritmo de B na 1/2 mais logaritmo de C na 1/2, logaritmo de um produto transforma numa soma de logaritmos. Isto tudo na base x sobre 2. Tá aqui. Sobre 2.
Então, isso agora vai ficar 1/2 do logaritmo... Vamos botar aqui embaixo, que não vai dar espaço. Aqui vai ficar 1/2 do logaritmo de A na base x, mais 1/2 do logaritmo de B na base x, mais 1/2 do logaritmo de C na base x, isto sobre 2. Agora, vamos lá. Quem é o logaritmo? É 6. Então, vai ficar 1/2 vezes 6, mais 1/2 vezes 1/2 vezes 4, mais 1/2 vezes 2, tudo sobre 2. Eu agora troquei, ó, o logaritmo de C, troquei o logaritmo de B, troquei o logaritmo de A. O que eu posso fazer aqui, ó? 6 por 2 dá 3. Mais 4 por 2 dá 2. Mais 2 por 2 dá 1. Isto, divididos por 2. Então, vou ficar 3, 5 e 1, 6. 6 divididos por 2 dá 3. Ou seja, o logaritmo da raiz de ABC na base C é 3. Está aqui a minha resposta. Vamos lá. Agora aqui. Logaritmo... Isso aqui vai ficar, ó. Logaritmo de A na terceira na base C, mais logaritmo de B ao quadrado na base C. Como eu tenho que passar para base x, isto vai ficar logaritmo de A na terceira na base x sobre o logaritmo de C na base x, mais o logaritmo de B ao quadrado na base x sobre o logaritmo de C na base x. Isto vai ficar 3 vezes o logaritmo de A na base x sobre 2, já vou trocar esse logaritmo aqui, mais 2 vezes o logaritmo de B na base x sobre 2. Então, aqui vai ficar 3 vezes 6, 3 vezes 6 sobre 2, mais 2 vezes 4 sobre 2. 3 vezes 6, 18 divididos por 2, mais 8 divididos por 2. Isto é 9 mais 4. Isto é 13. Aqui. 9 mais 2, 11, mais 2, 13. Está aí o resultado desta número 10 aí, que era da aula passada. Vamos lá. Função logarítmica é aquela que associa a cada número real positivo x, sendo ali, ó, sendo x maior do que 0, o seu logaritmo de base B, base maior do que 0 e diferente de 1, aquela condição para a existência do logaritmo, da forma simbólica, f de x igual a log na base B de x. Aqui está uma função logarítmica. Tá? Então, aqui me diz assim, ó, a função logarítmica é definida
somente se a base for maior do que zero e diferente de 1. Aquela condição para existir o logaritmo. A base não pode ser negativa e a base não pode ser 1. Essa é a condição para existir. A função logarítmica só existe também dentro dessa condição. Tá? Seria a nossa condição de existência. Está aqui, ó. Nossa condição de existência. Tá? Para qualquer função logarítmica, a seguinte condição: se x for igual a 1, então f de 1 é logaritmo de 1 em qualquer base é zero. Óbvio. Esta é a definição, uma das propriedades que chegamos à conclusão quando chegamos lá no início de logaritmos, nas consequências da definição. Tá? Então, para o ordenado 1, 0 pertence à função. Tá? Bom, vamos lá. Gráfico de uma função logarítmica. Então, olha aqui, ó. Primeira observação que pode ser feita acerca dos gráficos é que eles estão localizados exclusivamente à direita do eixo de y. Tá? Eles não estarão localizados à esquerda do eixo de y. Tá? Só à direita do eixo de y. Já que só é possível calcular logaritmo de números maiores que zero, que é a condição de existência. Tá? Por outro conjunto de números reais. Como visto na unidade anterior, o logaritmo é um expoente. É qualquer número real que pode ser expoente de uma potência. Lembrem-se, eu disse lá, ó, o logaritmo, se eu fizer o giro, isso aqui é transformado numa exponencial, ó. Lembram disso, ó, tá? Então, logaritmo de 2 elevado a A seria o x. É isso aqui que ele está falando, ó, tá? Base maior do que 1. Esse doisinho aqui não tem, ó. Quando a minha base for maior do que 1. Tá? Isso aqui é que é importante saber. Quando a minha base for maior do que 1 e quando a minha base tiver entre 0 e 1. Então, vamos lá. Ó. Aqui está meu gráfico. A minha base aqui, ó. Aqui eu tenho base maior que 1. Tá? Base maior que 1. Está aqui. Função crescente. Ela está subindo, gente. Olha aqui, ó, aquela historiazinha aqui do ponto 1 e 0, esse ponto 1 e 0 aqui, ó. Este ponto 1 e 0, que ele fala aqui, tá aqui, ó. Tá aqui. Esse ponto 1 e 0 está aqui ele. Ó, tá aqui. O x é 1 e o y é 0. Ou seja, ele corta aqui, ó, o eixo do y aqui no 1. Tá? Bom. Função crescente, base maior do que 1. Quando a minha base, aqui, ó, quando a minha base estiver entre 0 e 1, e observem, a minha base aqui é 1,5, tá aqui. O meu gráfico, ele é decrescente, tá aqui, ó, tá decrescendo. Ah, observem que os dois gráficos, aqui e aqui, observem que os dois estão do lado direito do eixo do y. Ele não vai ficar do lado de lá. Essa função aqui é decrescente. Então, a primeira coisa que eu vou olhar é para a base.
Se a minha base for maior do que 0 e menor do que 1, está aqui. Se a minha base for maior do que 0 e menor do que 1, ela é uma função decrescente. Eu já sei, ela é decrescente. Se ele me perguntar, eu já sei, é uma função decrescente. Ah, e ela está passando no mesmo ponto aquele ali, ó. Observem aqui, ó. Está passando aqui, ó, no mesmo ponto, o x é 1 e o y é 0. A outra fazia esse desenho aqui, ó. A outra fez isso aqui. Ela é crescente. Se ela for crescente, ela vai fazer isso aqui. Tá? Bom, isso são coisas que a gente precisa ficar antenado. Tá? Bom, vamos lá. Domínio, tanto aqui quanto aqui, é o mesmo, ó. Quem é o domínio? Qualquer número real positivo sem o zero, tá? Domínio é daqui para lá, ela não encosta no eixo do y, por isso que ele está sem o zero, está com asterisco aqui em cima. E a imagem, como ela é feita a leitura no eixo do y, a minha imagem é qualquer valor real. O domínio é, só tenho daqui para cá. Só existe domínio nesse meu gráfico aqui, ó. Daqui para cá. Daqui para cá que existe domínio, ó. Aqui. E aqui a bolinha é aberta, ó, porque ele não encosta. Tá? Vamos lá. Vamos a exemplos de que poderão aparecer na frente de vocês. Então, vamos aqui, ó. Nós temos a representação abaixo é de uma função f de x igual logaritmo de x na base n. Eu já sei que este n é maior do que 1. Ele tem que ser maior do que 1, porque ela é crescente. Se eu observar, esse gráfico é igual a esse aqui, ó, então é uma função crescente. Se ele é uma função crescente, o n é maior do que 1. E ele quer saber, na verdade, o logaritmo disso aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa. Que ponto é esse aqui? Aqui, meu x é 1, meu y é 0. E esse ponto aqui eu também estou conhecendo, ó. O x é 4, o y é 2. X é 4 e y é 2. Então, eu posso escrever aqui, ó, assim, ó, y igual a log de x na base n. Posso. O f de x é y, está escrito aqui, ó. Y igual a f de x, que é igual... Então, eu posso escrever isso aqui. Quem é o y? O y é 2. Está aqui meu y. Meu y está aqui. E meu x está aqui. Então, eu posso. 2 igual a log de 4 na base n. Está aqui. E eu vou fazer o giro aqui, ó. N elevado a 2 igual a 4. N elevado a 2 igual a 4. N elevado ao quadrado é igual a 2 ao quadrado.
Se os expoentes são iguais, eu posso afirmar que o n é 2. Então, eu posso dizer, meu n é 2. Meu n é 2. E ele quer que eu calcule o logaritmo na base 2 de 2 na terceira mais 8. E eu vou chamar isso aqui de A, por exemplo. E eu vou ficar lá com o logaritmo na base 2. 2 na terceira é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. De 8 mais 8 é igual a... E eu vou ficar com o logaritmo na base 2 de 16 igual a... Se eu fizer o giro agora aqui, vou sair do logaritmo e vou para uma equação exponencial. 2 elevado a A é igual a 16, aquelas propiedadezinhas lá dos logaritmos. Tudo que eu aprendi até agora, eu vou estar usando aqui. Agora eu estou numa exponencial. 2 elevado a A é igual a 2 na quarta, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Cortei as bases e cheguei a igual a 4. Ou seja, o logaritmo de n na terceira mais 8 na base n é 4. É 4, a minha resposta está aqui na letra B. Isso é uma questão que caiu no vestibular, vocês podem observar aqui, ó, da PUC em Porto Alegre. É o tipo da questão que pode aparecer no PAV. Tá ok, gente? Entendido isso aí? Função crescente. Ah, observa que ele ainda está encostando aqui, ó, ainda poderia ter até trabalhado com esse ponto aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui, ele está me dando esse ponto aqui, ó. O que é? X é 0 e o Y aqui seria 4, ó. Agora imagina, logaritmo de 0 na base n é 4. Só que não existe, né? Porque qual é a condição? O x teria que ser maior do que 0. A gente sabe disso. Então, esse gráfico aqui não está correto. Ele não pode encostar ali. Vamos lá. A segunda questão aqui me diz o seguinte. Universidade Federal de Minas Gerais. Vamos lá. pH de uma solução aquosa é definido pela expressão pH igual a menos log de H positivo, em que H elevado a um expoente positivo indica a concentração de mol em litros de íons de oxigênio na solução. E log, o logaritmo na base 10. Ainda está dizendo aqui, ó. E logaritmo na base 10. Está aqui. Que ele até nem precisaria ter dito isso aqui. Bastava só escrever isso aqui. Tá. Uma determinada solução verificou-se que nela a concentração de íons de oxigênio, de hidrogênio, era 5,4 vezes 10 na oitava mol por litros. Observa que nós estamos misturando aqui química com matemática, hein? Para calcular o pH dessa solução, ele usou valores aproximados. 0,30 para log de 2 e de 0,48 para logaritmo de 3. Então, log de 2 ele está chamando de 0,30, log de 3 ele chamou 0,48, porque ele arredondou aqui. Na verdade, o logaritmo de 3 é 0,4771. Como esta terceira casa é acima do 5, ele arredondou essa casa para 0,48. Então, ele quer
o valor que o pesquisador obteve para o pH dessa solução foi. Vamos lá. Quem é que me arrisca um palpite aí? Como começa a fazer? Senão vocês vão ficar dormindo aí, não falam, não interagem. Eu quero ouvir a voz de vocês. Quem me dá uma solução aí? E aí? Vamos lá. Quem arrisca? Ninguém arrisca, tchê? Tá todo mundo dormindo, então, né? Tudo dormiu. Ninguém sabe nada. Ninguém arrisca nada. E aí, gente? Vamos lá? Procurando aqui, eu acho que ver qual é a página que está essa questão para informá-los. Ela está lá na página 223 da apostila de vocês. É a questão número 1 ali, de uns exercícios da página 223. Ora, se ele me diz que o pH, ali, ó, aqui, se ele me diz que o pH é o logaritmo disso aqui, ele me diz assim, ó, pH é menos o log do hidrogênio. E quem é esse valor aqui? Esse valor está aqui. Então, eu já vou substituir aqui, gente. É simples. Isto aqui é menos o log de 5,4 vezes 10 na menos 8. Então, vamos lá. Então, vamos trabalhar com isso aqui. O pH está aqui. Ora, se eu tenho aqui menos o logaritmo disto aqui, eu tenho menos, e esse sinal negativo fica aqui, o logaritmo de 5,4 mais o logaritmo de 10 na menos 8. O que eu fiz aqui? Eu transformei logaritmo de um produto numa soma de logaritmos. Isto aqui vai ficar, vamos mudar para cá, vai ficar menos o logaritmo de 54 décimos, 5,4 é 54 décimos, mais menos 8 vezes o logaritmo de 10. Está aqui? Esse menos, essa potência vem para frente do logaritmo. Aqui eu tenho logaritmo de uma divisão. Então, aqui vai ficar menos log de 54 menos o log de 10, menos 8 vezes o log de 10. Aqui. Mas com menos, vai ficar menos aqui, né? Então, isso aqui vai ficar... Se eu decompor o 54, e eu vou fazer aqui do lado, ó, 54 dá por 2, isto aqui vai dar 27, dá por 3, dá 9, dá por 3, dá 3, dá por 3, dá 1. Então, isso aqui vai ficar o log de 2 vezes 3 na terceira, menos
o log de 10 menos 8 vezes o log de 10. Aí eu já posso trocar esses valores aqui? Posso. Só que agora o que vai ficar aqui, ó? Aqui vai ficar menos o log de 2 mais 3 vezes o log de 3, menos o log de 10, menos 8 vezes o log de 10. E agora eu vou trocar tudo de uma vez só. Então, isso aqui vai ser menos logaritmo de 2, está ali, 0,30. Mais 3 vezes 0,48. Menos 1, que é o logaritmo de 10 na base 10, menos 8. 8 vezes 1 dá menos 8. Ora, aqui eu tenho menos logaritmo de 0,30 mais 3 vezes 8, 24, vão 2. 3 vezes 4, 8 e 2, 10. 3 vezes 0, 0 e 1, menos 9. Isto aqui vai ficar menos, para não perdermos tempo. Eu tenho lá 0,30 mais 1,04 menos 9. Eu tenho menos 7,66, que isto vai ficar mais 7,66. Este é o pH dessa solução. pH 7,66. Ok? (54) dá 3 vezes 2 menos 9. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 4, 12 e 2, 14. Eu errei minha conta aqui. Aqui é 1,44. 3 vezes 8, 24, vão 2. 3 vezes 4, 12 e 2, 14. Está errado aqui. Aqui é 1, é 1,44, então aqui vai me dar, não vai me dar 66. Aqui vai me dar mais 0,3 menos 8, vai dar 7,26 tudo aqui. Porque eu vou pegar ele mais 0,3, que é o 0,30, é isso aí. Inequações logarítmicas. Qual é a diferença da equação para a inequação? É o sinal da desigualdade aqui, ó. Tá? É esse sinal da desigualdade. Ó, se a minha base for maior do que 1, o sinal da desigualdade conserva. Se a base tiver entre 0 e 1, o sinal inverte. É a mesma regrinha lá da equação exponencial da desigualdade. Se a base tiver entre 0 e 1, eu inverto o sinal. Quem sabe de exponenciais, sabe aqui de logaritmo. Até porque a função logarítmica é a função inversa da função exponencial. Então, vamos lá. Aqui ele tem uma solução, ó. Ele tem um exercício que me diz, ó,
Logaritmo de x na base 1/2 mais logaritmo na base 1/2 de x menos 2 é maior que menos 3. Se eu tenho a base entre 0 e 1, ó, eu vou inverter esse sinal da desigualdade. Qual é o momento que eu vou inverter? Vamos lá agora aqui, ó. Logaritmo na base 1/2 de x vezes x menos 2, aqui, é maior que menos 3. Ah, o que tu fez aí, Zé? Eu transformei essa soma num produto, numa multiplicação. Quando eu fizer o giro agora para sair do logaritmo, eu vou inverter esse sinal. 1/2 elevado a menos 3 é menor que x que multiplica x menos 2. 1/2 na menos 3, inverto a base, isso é 2 elevado à terceira, menor que x ao quadrado menos 2x. Eu já efetuei essa multiplicação aqui. Então, aqui agora eu tenho x ao quadrado menos 2x maior que 8. X ao quadrado menos 2x menos 8 maior do que zero. Vou descobrir as raízes aqui da minha inequação. Vocês vão ver onde é que nós vamos parar. Quem é? Vou até fazer aqui no cantinho, aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Quem é o meu delta? Vamos lá. Meu delta é menos 2 ao quadrado, menos 4 que multiplica 1 que multiplica menos 8. Meu delta é menos 2 ao quadrado, dá 4, menos com menos vai me dar mais, 4 vezes 8, 32, meu delta é 36. Então, aqui eu tenho, ó, aqui eu tenho x igual a 2, mais ou menos a raiz de 36 é 6, sobre 2 vezes 1 é 2. Que nós tiramos dois valores para x. Um x', 2 mais 6, 8. 8 por 2 dá 4. E um x duas linhas. 2 menos 6 dá menos 4. Dividido por 2 dá menos 2. Quem seria aquele meu gráfico lá? Aquele meu gráfico seria concavidade para cima. Aqui seria menos 2. Aqui seria 4. Positivo eu tenho aqui, negativo aqui. Concordam comigo? Sim. Eu quero os maiores, eu quero os positivos. Me serve valores para cá e valores para cá. Como o meu x tem que ser maior do que zero, aqui, ó, como o meu x tem que ser maior do que zero, e aqui ele é negativo, esses sinais aqui não me servem. Quem é a solução que me serve? X pertence aos reais, tal que x é maior que 4. Para cá é que me serve. Esses aqui não me servem, tá? A minha solução está aqui na letra B, ó. Cuidado, hein? Cuidado, ó. Não vão me dizer aqui, ó, entre 2 e 4 é os negativos. De 0 a 4, nada disso, ó. Não tem outra para confundir, a não ser marcar esta daqui, tá? Essa aqui
Como nós já estamos... que horas são? 10 para meio-dia, já estamos cravados no nosso horário. Eu vou deixar para vocês tentarem resolver, vai aparecer lá na aula de vocês hoje lá. Vocês vão resolvê-la, não vão, vou lá no Enem de 2011 e vou procurar a resposta, vou chegar e vou dizer para o Zé, dá tanto. Se o problema é esse, eu já digo para vocês, se eu não me engano, a resposta é letra E. Se eu não estou enganado, tá? Mas eu quero que vocês tentem resolvê-la, tá? Tentem resolver. É só aplicando propriedades operatórias dos logaritmos. Na quarta-feira, a gente resolve ela e vamos adiante na nossa matéria. Tá ok? Vou deixar para vocês fazerem aquela ali. Vamos parar de compartilhar aqui com vocês agora. Vamos parar de gravar.